Irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós somos convidados a ter um olhar mais além do nosso quadrado, olhar para tantas situações que o povo brasileiro vive e que são situações tão desafiantes, tem tantas culturas misturadas dentro do nosso grande Brasil, existem tantas desigualdades, tantos desafios, tantas situações complicadas. E nós somos convidados hoje a ter o coração voltado para todas essas realidades, das favelas, né? Lá da Amazônia, eu lembro, os seminaristas nós foram fazer missão lá na Amazônia, falei, nunca vi uma situação daquela, a gente comeu até jabuti cozido, né, na missão, andando com os pés dentro d'água. São situações tão diversas que nós nem podemos imaginar. E o amor de Deus faz com que a gente abra o coração para todas essas realidades, para a gente rezar por esse Brasil tão grande, tão rico, tão diverso e tão necessitado também de justiça social. Mas veja, cada um de nós também experimenta tantas dificuldades e tantos problemas em nossas famílias. Nós não vivemos numa redoma, né? Nós vivemos no mundo, nas situações dos nossos trabalhos, na criação dos filhos, na relação conjugal, no pagamento das contas, e tem tantos desafios. Mas tem uma coisa que me veio ao coração, meditando a palavra de Deus, que mesmo diante de tantas coisas, tantas perdas, tantas coisas boas, mas também tantas coisas ruins, nós não podemos deixar minar a nossa alegria, o encanto, o ânimo, o elan, sabe, aquele gosto assim de viver, de ter brilho nos olhos, de enfrentar as situações. Isso só é possível se Deus conservar em nosso coração o vinho da alegria. Aquela alegria que faz com que nós, mesmo diante das situações mais difíceis, possamos ter esperança. Nós estamos vivendo o jubileu da esperança, né? A alegria, ela vem dessa esperança. Então nós não podemos deixar que a tristeza invada o nosso coração. Eu falava na catedral hoje, na missa das 11h30, que todo sábado a igreja reserva um espaço especial na liturgia para rezar uma missa votiva a Nossa Senhora, chamada Nossa Senhora no sábado. Todo sábado é o dia de Nossa Senhora, na liturgia. E a oração da coleta, essa oração inicial depois do Glória, diz assim: livrai-nos das tristezas do mundo presente. Isso me chama muita atenção na oração da coleta, na celebração da missa votiva de Nossa Senhora. Livrai-nos das tristezas do mundo presente. Para nós mantermos diante da nossa vida concreta, dos desafios, a alegria que vem de Deus, é preciso que a gente tenha algumas atitudes. Gente, o mundo precisa tanto de alegria, de ânimo, sabe, de entusiasmo. As famílias, os matrimônios, lá no seu trabalho. É preciso a gente renovar esse ardor da alegria do Espírito Santo em nós. Olha quantos desafios na Sagrada Escritura hoje. Esté, na primeira leitura. Meu Deus, o povo estava para ser exterminado. O rei ia exterminar o povo por causa de um alto funcionário do palácio que fez uma tramóia lá e convenceu o rei de matar o povo judeu. E Esté era rainha e pertencia ao povo judeu. Então ela pensou: meu Deus, e agora? O meu povo vai ser exterminado. E ela se coloca diante de Deus intercedendo, rezando, para que Deus desse a ela as palavras acertadas, para que quando ela estivesse diante do rei, ela pudesse conseguir do rei aquilo que ela iria pedir. Ela queria pedir ao rei: olha, eu quero vida para mim, vida para o meu povo.
eu não quero que meu povo seja exterminado. E ela consegue isso. Diante daquele grande desafio, Esther consegue do rei que ele volte atrás, que ele não extermine o povo. E na verdade quem foi exterminado foi o alto funcionário do rei, que depois foi descoberto nas suas tramóias. O livro do Apocalipse também hoje fala de tribulação, de um dragão que corre atrás da mulher. O livro do Apocalipse, na verdade, não é um livro de adivinhação. É um livro que traz esperança num tempo de perseguição. O livro do Apocalipse, São João, ele tenta abrir um caminho de luz, de esperança, no meio do povo que estava sendo perseguido. No início, ali nos primeiros séculos, o povo era muito perseguido. E no evangelho de hoje, outro probleminha, talvez um problema que iria minar a vida daquele jovem casal. Tadinho deles, né, gente? Não sabiam nem mesmo preparar uma festa, não sabiam fazer a logística certa para receber tanta gente. E já no início, talvez seja um problema até dos casais jovens, né? Não saber equacionar as coisas, não saber gastar direito, não saber ainda o que é um relacionamento a dois, o primeiro filho. Todas essas situações, elas são desafiantes. E esse casal aqui já estava tendo um grande desafio. O vinho estava faltando no início da festa. Naquele tempo, as pessoas vinham de longe no lombo de um dromedário, no lombo de um jumento, e passavam 3 dias de festa. Não é como a gente ir numa festa de casamento e voltar na mesma noite. Naquele tempo as pessoas vinham de longe. As talhas de água eram para purificar os pés, limpar os pés das pessoas que vinham de chinelo. E a festa durava 3 dias. Agora você imagina uma festa terminando logo no início. Terminando a festa, acaba a alegria, acaba a dança, acaba tudo. E o casal iria passar um grande vexame. Na verdade, São João tem um grande motivo teológico para colocar toda essa simbologia. O vinho significa alegria. Vinho na Sagrada Escritura significa alegria, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Para que a alegria da festa da sua vida não acabe, algumas coisas são fundamentais. Gente, a alegria da festa da nossa vida não pode acabar. Nós não podemos deixar a peteca cair. Nós não podemos deixar a tristeza entrar no nosso coração por causa de uma perda, por causa de um problema financeiro, por causa de uma crise conjugal, por causa de uma crise por não sabermos conduzir os nossos filhos naquela fase da adolescência. Tem tanta coisa. E se nós deixarmos a tristeza entrar no nosso coração, nós vamos começar a sobreviver e não viver. E aqui tem 3 atitudes que tanto a primeira leitura quanto o Evangelho são importantes nós termos para não deixarmos a alegria do vinho novo, a alegria do Espírito Santo faltar em nossa vida. Primeira delas, quando o vinho estava faltando ali na festa, Maria deu uma olhada, falou assim: tem alguma coisa acontecendo, tem algum problema. Começaram os cochichos, o pessoal começou a fuxicar um com o outro. Nossa, está acabando. E agora? O que vai acontecer? Maria nos dá uma lição formidável. Quando a gente vê um problema na nossa vida, seja ele qual for, sobretudo na ordem dos relacionamentos, nós não podemos deixar a coisa seguir adiante sem procurar resolver. Quando nós percebemos que uma palavra foi maldita, que houve um rancor, que houve um mal entendido, nós precisamos começar a ter atenção e dizer: não, eu preciso resolver isso. Gente, um dia o padre Dalto dizia para mim assim: os não ditos depois se tornam um grito. Os não ditos da nossa vida depois se tornam um grito. Foi que nem aquele casal que estava ligando um para o outro, e um deles estava no shopping,
A mulher estava no shopping, ele ligou. Aliás, ele estava no shopping, a mulher ligou. E ele deu uma resposta um tanto quanto ríspida. Mas para ele estava tudo bem, ok. E ela não gostou. Depois passou um tempo, tiveram uma conversa, ela sentou com ele. Você lembra daquele dia que você me falou, você me ligou lá no shopping? Pois é, você foi muito grosseiro. Sério? Sério? Você falou isso. E aí, ele entendeu porque ela estava mais ou menos uma semana com a cara ruim, com um bicão grande. Se você vai deixando uma coisa acumular de um dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia, são essas pequenas coisas, essa falta de atenção nossa, com as pequenas coisas, que fazem a nossa vida serem minadas pela tristeza. As pequenas coisas não resolvidas causam uma grande diferença. Então aqui a primeira atitude de Maria é prestar atenção no que está fazendo a festa ser minada para acabar. A primeira coisa é a atenção, estarmos mais atentos às coisas. Depois, tem uma outra atitude que é fundamental. Maria intercede a Jesus. Eles não têm mais vinho. Quando nós percebemos uma realidade na nossa vida que não está bem, nós precisamos nos colocar diante de Deus e orarmos perseverantemente para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê luz, para que Ele nos dê a palavra certa. Esther, antes de conversar com o rei para pedir a intercessão ao seu povo, ela reza a Deus: Senhor, me dê um discurso atraente, para que o rei possa entender o que eu quero. Depois, se vocês lerem o capítulo 5 e o 4 anteriores, vocês vão perceber que Esther não pediu que Deus resolvesse o problema automaticamente. Ela pediu que Deus desse a ela sabedoria, para que quando ela estivesse diante do rei, ela pudesse dizer as palavras certas. Atenção, oração perseverante, e a quarta atitude que é fundamental, uma fé viva, começar a darmos passos. Jesus jamais realizaria aquele milagre se Maria tivesse somente a atenção, se intercedesse a ele, mas os serventes não colocassem água dentro da talha. Foi necessário que os serventes se colocassem a serviço para encher 6 talhas de 100 litros. Fica imaginando o servente xingando Jesus. Gente, esse homem nessa festa aqui mandando a gente encher 6 talhas de 100 litros. Imagina. O milagre na nossa vida só acontece se nós dermos a Deus matéria-prima, gente. Como foi que Jesus realizou a multiplicação dos pães? Foi porque tinham 5 pães e 2 peixes. Por que Jesus realizou o milagre da água em vinho? Ele não fez chover vinho do céu. Ele não fez aparecer vinho, colocou lá um pano, falou assim: vou fazer uma mágica, agora eu vou tirar o pano e aqui vai ficar cheio de vinho. Não. Ele precisou que as pessoas se colocassem em ação, enchessem as talhas. Uma coisa é mágica, que é uma ilusão. Outra coisa é milagre. São 2 coisas diferentes. Se você quiser colher milagres, você precisa dar passos na fé. Você precisa entregar a Deus a matéria-prima. Que matéria-prima? Atenção, oração e atitude. Repita comigo: atenção, oração e atitude. Esses dias na liturgia os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus: oh meu Deus, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a essa amoreira: sai daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que falta muitas vezes em nós é a atitude de fé, uma fé viva, uma fé operante. Talvez você reze a Deus, mas você não dá passos. E talvez você nem tenha atenção às coisas que estão acontecendo para dar os verdadeiros passos. Então eu convido todos nós nessa solenidade de Nossa Senhora Aparecida
a pedirmos a graça da alegria, gente. A alegria, o encanto pela sua família, o encanto pelos seus filhos, pela sua esposa, seu esposo, seu trabalho. Para isso você tem que rezar, você tem que dar passos, você tem que ter mais atenção. E eu também, todos nós. Tanta gente triste por aí, desanimada, nós estamos aí no Jubileu da Esperança. Talvez a nossa grande missão nesse Jubileu da Esperança é gerar esperança no coração das pessoas. É fazer com que elas acreditem mais, que elas sejam mais iluminadas com a luz de Deus que está em nós. Então eu convido todos nós hoje a pedir essa graça da alegria. Feche seus olhos um momento. Muitas coisas nos causam tristezas, de fato, e desânimo também. Mas Deus hoje quer renovar no teu coração essa alegria. Aquela alegria que Jesus prometeu aos seus discípulos. Que a minha alegria esteja em vós e que a minha alegria seja plena. Senhor, livrai-nos das tristezas do tempo presente, das palavras negativas de desânimo, das pessoas que minam a nossa autoconfiança. Senhor, tirai do nosso coração a preguiça espiritual. Tire do nosso coração também todas aquelas palavras que eu cultivei e que causaram uma verdadeira tristeza dentro de mim. Que a alegria do teu Espírito hoje brote dentro do meu coração. E que essa alegria seja verdadeira, que essa alegria seja contagiante. Nossa Senhora Aparecida, ajudai-nos a perseverar no caminho do teu Filho. Ajudai-nos a perseverar na nossa missão. Ajudai-nos a sermos sal da terra e luz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo.